estamos iniciando mais um projeto. Meu nome é Renata Dias, eu sou jornalista e invadi o canal do Luiz Namura para conversar com ele mesmo sobre esse novo projeto. Vocês viram aí, Cérebro do Namura. O que será que é isso? Olá, Namura, seja muito bem-vindo. Oi, Renata. Mó prazer estar aqui. Vou tentar, junto com você e com a galera, destrinchar o que tem dentro do meu cérebro, que eu nem sei direito o que é, mas tem gente que fala assim, fala aí o que está na sua cabeça. É o que eu vou fazer nesse podcast, espero que seja coisa boa. Vamos tentar puxar um monte de informação desse cérebro aí. Mas vamos lá. O Luiz Namura, que é CEO do Grupo VIT Brasil, empreendedor há mais de 30 anos, palestrante, mentor, já acelerou mais de 300 empresas, mas já nós vamos saber sobre tudo isso e muito mais. Mas antes, eu quero agradecer também ao nosso patrocinador, o Albert. Coloca ele na tela aí pra gente, pessoal. O Albert, a rede de benefício onde todos ganham. O Albert foi desenvolvido para criar e oferecer oportunidades que ampliem as realizações e a liberdade na vida das pessoas. O Albert, ele conecta clientes, empresas e empreendedores por meio de um app que revoluciona o jeito de consumir, vender e investir. O Albert faz questão de estar junto com vocês nessa transformação. Por isso, investimos em tecnologia de ponta, transparência, segurança, inteligência de dados e otimização de processos. Mais do que cashback em produtos e serviços, o Albert é uma plataforma de vendas que valoriza o seu poder de escolha. É dinheiro de volta no seu bolso. E além disso, você pode indicar amigos e ganhar din-din a cada compra deles por meio do aplicativo Albert. Não dá para perder, não é mesmo? Então, entra aí na loja de aplicativos do seu celular e baixe gratuitamente. Utilize o código do Convite Podcast e comece a ganhar já. Tem link também na descrição desse vídeo, aí embaixo, e QR Code na tela. E agora, sem mais delongas, vamos para a conversa de hoje. Namura, fala pra gente, o que é isso? O que é a série chamada O Cérebro do Namura? Conta um pouquinho pra gente. Bom, antes de mais nada, é um prazer, como eu disse agora há pouco, estar aqui com vocês. Durante muito tempo, eu já estou empresariando faz mais ou menos 40 anos, não é pouco tempo, né? Uhum. E muita coisa a gente vai aprendendo, vai acertando, vai errando. E como eu fui professor durante muito tempo, as pessoas me pediam, Namura, dá uma aula sobre isso. E eu ia lá, dava uma aulinha. Para minha equipe, o tempo todo, eu estou dando algumas aulinhas. E eu costumo dizer que a coisa mais importante que um gestor de empresa deve fazer é transmitir os seus conhecimentos. Por dois motivos. Por quê? Ele divide o que ele sabe com os outros, dá norte para a empresa e, ao mesmo tempo, ele reforça os seus aprendizados. E de tanto fazer isso, as pessoas me pediam, pô, escreve um livro, faz um blog. Acabei escrevendo um livro, fazendo blog, mas tem gente que tem esse perfil de querer escutar as coisas, de conversar com você quase que ao vivo. Então, a gente resolveu criar mais esse canal de comunicação, que é um podcast. Você pode estar andando de bike, você pode estar fazendo seu exercício, pode estar no carro e escuta o que a gente está falando. E o que a gente vai falar nisso? Tudo que eu aprendi na vida sobre empreendedorismo. Com os maiores papas do mundo. Tive nos Estados Unidos muitas vezes, dei palestras lá, escutei grandes homens de administração e estou reunindo tudo isso nesses podcasts para facilitar a vida das pessoas que querem, que desejam empresariar ou que já estão empresariando e encontram alguns problemas. Nesses podcasts, de vez em quando, nós vamos abrir como se fossem mentorias. Além da pessoa acompanhar aquilo, e vai ser tudo absolutamente gratuito, ela pode colocar suas dúvidas, as suas questões, e a gente vai tentar ajudar as pessoas a superarem esses obstáculos, esses desafios. E você mesma que vai responder todas essas dúvidas. Sem dúvida. Eu com a ajuda de Deus, porque de vez em quando vem umas dúvidas cabeludas que você fala, meu Deus do céu. Deus. E é muito legal quando acontece isso, Renata, porque às vezes a gente não atentou para um detalhe que passa desapercebido por nós, mas não por alguém que está vivendo aquele problema. E você fala, pô, não pensei nisso. Aí você vai no seu cérebro, né? E vai buscar lá no fundo algumas informações que você fala, pô, a sacada é essa. Então vai ser muito natural, vai ser muito, é o que eu pretendo, dividir realmente conhecimento, transmitir essas informações e aprender com os ouvintes sobre as dúvidas deles e como é que a gente resolve. Ah, com certeza. Eu acho que o cérebro do Namura vai responder todas essas questões. Mas antes da gente falar do cérebro do Namura, do podcast, que isso vai ficar para
para os outros episódios, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho aí de onde você veio. Quais são as suas origens? Bom, eu vim da barriga da minha mãe. Como acredito que todo mundo. Não foi a cegonha. Desculpe decepcionar algumas pessoas. Eu sou, em termos de formação, estudei em escola pública o tempo todo. Nunca gastei um centavo para estudar em toda a minha trajetória de vida. E eu acho que agora a gente deve um retorno para a sociedade em função daqueles que vieram antes de mim, que me proporcionaram adquirir esses saberes sem custo nenhum. Em termos de formação universitária, eu fiz o ITA, em São José dos Campos, e depois parti para a vida para estudar administração, finanças, marketing, franchising, enfim, deu para acumular uma quantidade bastante boa de conhecimentos. Então, a minha origem é de engenharia. Eu gosto de dizer que os engenheiros têm algumas qualidades, por exemplo, raciocínio lógico, e alguns defeitinhos. A gente demora para entender o aspecto humano. Eu demorei quase 10 anos para entender que no centro de todos os processos está o ser humano. E quando você cuida dele com bastante qualidade, você tem resultados fenomenais. Se você é um CEO de empresa, não basta ter a técnica. Isso é interessante para algumas coisas, mas você tem que ter a capacidade de unir pessoas em direção a um propósito. E eu vou tratar muito disso, como você faz projetos grandiosos. Eu costumo dizer que o Santos Dumont, ele fez o 14 bis, mas ele não faria um Boeing 737. Se você quer construir uma empresa que tem o tamanho de um Boeing 737, você vai ter que desenvolver algumas habilidades que nós vamos tratar aqui, que são habilidades muito mais de relacionamento humano do que habilidades de tecnologia. Legal. Então, me conta um pouquinho de como você começou nesse mercado até você virar esse especialista que você é hoje. Eu comecei nesse mercado, eu era estudante de engenharia e comecei a dar aulas já no segundo semestre da faculdade. Passei toda a época de faculdade um pouco depois, dando aulas principalmente em cursinhos. Em São Paulo, no Brasil, tem o cursinho O Objetivo, e eu fui professor do Objetivo durante muito tempo. Depois dei aula em vários outros locais, comecei a dar palestras, fui trabalhar numa empresa, a Kodak, e descobri que dentro da Kodak o que me atraía muito era a área de computação, porque o meu trabalho de graduação no ITA foi fazer um computador para controle de processos. E lá apareceu um computadorzinho que ninguém conhecia na época, chamado Apple II. Ninguém sabia. Olharam para o menino e falaram, esse menino aí veio lá do ITA, ele conhece um pouco de computador, dá esse brinquedo para ele. E eu fiz um planejamento de controle de produção naquela época. Aquilo demorava uns 2 meses para fazer e o computador fazia aquilo em 2 horas. Ficou todo mundo encantado, não comigo, mas nossa, que máquina fantástica. E aí eu comecei a dar aulas de computação para os meus colegas e logo depois eu resolvi deixar a Kodak e montar uma empresa para cursos de informática. Isso em 1982, acho que muita gente que está nos ouvindo não tinha nem nascido nem ainda. nascido nessa época. E a gente começou a fazer isso. E aquilo foi um sucesso, porque computação na época era a linguagem que faltava para as pessoas mexerem com os computadores. Antes desses cursos, só quem mexia era gente com uma formação universitária. Isso chegou ao público inteiro. Bom, aí a coisa cresceu, nós fizemos franquias dessas escolas de computação, até que chegou um ponto, eu fui aos Estados Unidos e trouxe uma mega franquia para o Brasil, chamada Future Kids, que fornecia cursos de computação, só que para crianças, coisas que não existiam no Brasil. Nós fomos vanguardistas nesse sentido. Totalmente inovador, né? Totalmente para a época. Quem imaginaria que uma criança ia mexer no computador? Hoje ela já nasce praticamente mexendo no computador, né? Com o dedinho ali. Exatamente isso. E depois um certo momento, eu vou falar por que o dedinho é tão importante, qual é a revolução que esse dedinho causou no mundo. É uma coisa fantástica que veio da cabeça do Steve Jobs. Vai estar lá no cérebro do Namura, guardadinho numa gaveta, das grandes ideias que revolucionaram o mundo, eu quero dividir com as pessoas. Então, o começo foi ser professor de cursinho, trabalhar na minha área de engenharia, ministrar aulas que estava no meu sangue, abrir negócios na área de treinamento de informática, na época se chamava computação, e daí cresceu e hoje a gente alavancou, como você disse, mais de 300 empresas, tem várias áreas de negócio que eu vou discutir todas elas aqui, saúde, meio ambiente, startups, que todo mundo fala, qual a diferença de uma empresa que está começando para uma startup, enfim,
coisas que intrigam as pessoas e que eu quero dar caminhos os mais fáceis possíveis. Eu costumo dizer que complicar é muito fácil, simplificar é que é difícil. E o que eu quero aqui é tirar as complicações do que é ser empresário e como você pode montar uma empresa de sucesso. Dar alguns passos para as pessoas. 3 ideias para você ter uma empresa de sucesso, 3 passos para você conseguir alavancar o seu negócio e por aí vai. Ai, queremos muito saber disso, mas olha, quais foram as suas motivações para se tornar um expert nisso, em ser empreendedor? Teve algum ponto de inflexão aí no meio do caminho? Teve sim. Quando eu trabalhava na Kodak, em algum momento eu percebi que a minha vocação era transmitir conhecimentos. Eu acho que quando eu estou na empresa, o pessoal nota, toda segunda-feira eu me reúno com a minha equipe para ver o que eles estão fazendo. Os rumos que nós damos, a gente chama de reuniões de estratégia, não operacionais. Não tem jeito, eu começo as reuniões sempre tentando transferir um conhecimento, algo que eu estudei, algo que eu vi, algo que eu senti, algo que eu pesquisei. O pessoal sabe das fórmulas do Namura, né? É a veia de professor, né? É a veia de professor. Então, a inflexão foi sentir esse... Eu vou usar um termo que talvez seja um pouco forte para algumas pessoas, mas quase que um chamado. Eu preciso transmitir conhecimentos para as pessoas. Isso me dá um prazer fora do comum, por 2 motivos. Porque eu sinto a vibração nas pessoas quando recebem aquilo, falam, uau, isso é útil, e ao mesmo tempo eu consolido, eu falo, isso é verdade. Enquanto o outro está falando que é útil, eu estou falando, é verdade. Às vezes eu estou falando alguma coisa e eu sinto um desconforto com aquilo que eu estou falando. Eu falo, eu não cheguei lá. Eu não cheguei na realidade, na questão. E aí isso perturba o meu cérebro ao extremo e eu fico procurando, até que eu consigo a simplificação que eu falo, uau, cheguei onde eu queria. O Einstein falava muito isso. O que é correto é simples. A gente é que não conseguiu enxergar a simplicidade. Então, enquanto eu não enxergo a simplicidade, enquanto eu não facilito para as pessoas entenderem aquilo com alguma analogia, com alguma metáfora, isso incomoda o meu ser fora do comum. Eu preciso fazer isso, é um oxigênio para a minha vida. E eu acho que esse podcast vai ser um benefício extremo, principalmente, sinceramente, para mim. Com certeza. Isso tira a minha angústia, me deixa viver mais feliz. Porque você vai transmitir o seu conhecimento, né? Vai falar tudo que está aí dentro desse cérebro aí para um monte de gente. Muito legal isso. Agora, me faz o seguinte. Se alguém te desse uma caixa com tudo que você já perdeu na sua vida, que você já perdeu, qual seria a primeira coisa que você procuraria dentro dessa caixa? Nossa Só se Senhora. você não perdeu nada nessa vida, Não né? tem jeito, a gente perde muita coisa. O que eu procuraria? Os saberes que passaram desapercebidos. Eu procuraria as pessoas que por um motivo ou por outro eu perdi na vida, que são pessoas que talvez eu não tenha valorizado essas pessoas no momento correto. Eu procuraria essas amizades, eu procuraria carinhos que eu não dei e carinhos que eu deixei de receber. Legal, legal. E Namura, me conta uma história, com todo esse conhecimento que você tem, de uma história, pelo menos, de uma pessoa que aplicou o seu método ou a sua ideia, e como que foi a transformação dessa pessoa? Nossa Senhora! Com 300 alavancagens aí, o que eu posso dizer é muito legal, porque às vezes eu brigo na empresa, tem pessoas que trabalham muito próximo de mim na minha área e sabem que eu sou extremamente crítico comigo mesmo. Eu não admito uma vírgula fora do lugar, para mim. Eu não gosto de erros de português, enfim, coisas desse tipo eu não gosto. Eu gosto do belo, eu gosto de entregar as coisas muito bem feitas. Quando não fazem isso comigo, isso me deixa um pouquinho insatisfeito. Refaz tua pergunta. Então vamos lá. Com toda essa sua sabedoria, com todo esse conhecimento, com tudo que você já ensinou, me conta uma história de transformação, algo que você já transformou na vida de uma pessoa, seja com a sua metodologia, com o seu método, com as suas ideias. Um case aí. Eu tenho um case muito legal. Me ocorreu agora. A gente trabalhava com a Future Kids, que era computação para crianças. E um dia apareceu numa das escolas nossas
uma mãe com uma criança que era autista. E ela queria matricular, ouviu falar das coisas que a gente fazia, de empoderar as crianças, fazer elas raciocinarem, ela queria matricular essa criança que era autista. Isso nos deu um pânico, por 2 motivos. Se eu digo não, talvez fosse entendido esse não como discriminação, preconceito, alguma coisa, ainda mais nos dias de hoje. Se eu dissesse sim, talvez eu estivesse sendo leviano, porque eu não sabia como receber uma criança com essa deficiência e, de repente, a expectativa que a mãe estaria colocando nos nossos trabalhos fosse frustrada. Então, o sim causaria problemas e o não causaria problemas. Essa foi uma das decisões mais complexas e difíceis. Bom, resumo, qual foi a decisão? Vamos aceitar a criança desde que tenha acompanhamento de um especialista na área para nos orientar naquilo que a gente não sabe. E assim foi feito. Essa criança autista tinha um certo nível de autismo que dificultava a comunicação dela, inclusive com os pais. E depois de passar por nossas escolas, depois de uns 2, 3, 4, 5 meses aproximadamente, ela se comunicava com os pais pelo computador. E aí eu recebi da mãe uma carta que, resumo, dizia assim: vocês foram a luz na vida do meu filho. Isso me impressiona até hoje e me emociona até hoje. Então eu poderia ficar aqui 10 horas contando transformações, às vezes financeiras, às vezes de rumo de vida. Existia uma outra, eu estava dando uma palestra nos Estados Unidos, se você me permite um pouquinho mais, porque essa é fantástica. Como a gente tinha tido resultados fantásticos no Brasil, nós recebemos o prêmio de melhor franqueador do mundo durante 7 anos consecutivos. O nosso faturamento era a soma do faturamento de outros 68 países, incluindo os Estados Unidos. Então, pessoal, o que esses caras fazem no Brasil? E a gente atendia um público muito grande, que eram escolas públicas, por isso os nossos resultados. E eu fui convidado para dar uma palestra nos Estados Unidos. Dei essa palestra, no final, tinha turcos, árabes, jamaicanos, alemães, franceses, australianos. Eu falei, o que eu falo para todo esse povo? Eu mostrei para o pessoal que o faturamento e a rentabilidade do nosso negócio era melhor que a rentabilidade de um ícone do mercado, que era a maior rede de fast food do mundo. Eu não preciso citar os nomes. E aí eu pedi para colocar uma moedinha de 1 centavo, um penny, embaixo da cadeira de todo mundo. Ninguém sabia disso. Ao final eu falei a seguinte coisa: olha, tem um presente agora para vocês. Está embaixo da cadeira. Todo mundo teve que se levantar, ir lá e buscar o presente e pegar esse penny. Falei, bom, gente, a teoria que eu passei está aqui, vocês entenderam. Agora, para vocês conseguirem esse penny, o que vocês fizeram? Desculpem o termo, você teve que tirar a bunda da cadeira. Então é isso que você tem que fazer no seu negócio. Tira a bunda da cadeira e vai fazer o que tem que fazer, que depende de você, não depende dos outros. E eu vi uma reação fantástica da plateia. Fantástica. A esposa do CEO mundial comentou com ele comentou com todo mundo, e isso me deixou muito honrado. Ele falou, olha, minha esposa falou uma coisa que me deixou até com um pouquinho de ciúmes, mas eu vou falar aqui na frente de todo mundo, que eu, quando subo no palco, é como se fosse a lua surgindo no céu, mas quando Namura vai para o palco, é como se fosse o próprio sol surgindo no céu. Uau! Receber esse tipo de elogio de um americano para um sul-americano, quem já foi para lá sabe o que é isso. Isso me deixou muito alegre. Mas o que me deixou mais alegre ainda em termos de modificação foi 1 ano depois, eu dei uma outra palestra e veio uma senhorinha lá do fundo, australiana, e falou, olha, eu gostaria de te dar um abraço. Eu falei, pois não é comum entre os estrangeiros esse apego corporal que nós temos, Só esse abraço. Brasileiro que faz isso. Brasileiro faz isso com a maior naturalidade, né? Ele abraça o inimigo. Vira melhor amigo em 3 segundos. Em 3 segundos. É. Eu falei, tá bom, ela me deu um abraço, eu vi que os olhos dela estavam lacrimejando, ela abriu a carteira e tirou um penny. Eu olhei para aquilo, eu nem lembrava. Ela falou, sabe o que é isso? Eu falei, 1 centavo. Ela falou, não, essa moeda eu peguei na sua palestra do ano passado, e eu estava quase que desenganada com câncer no seio, e foi através daquela palestra que eu resolvi lutar, e hoje eu estou aqui vivo e vim te agradecer. Então transformou a vida dessa pessoa de um jeito que eu não podia imaginar. Isso me arrepia até hoje. Então, você transmitir com generosidade o seu conhecimento, quem mais ganha é você. E é isso que nós vamos fazer nesse podcast. Não, e engraçado que, assim, eu pedi para você contar uma história, você contou 2 histórias, mas eu vejo que com 2 histórias você impactou milhares de pessoas, né? Porque
Foi uma multidão de pessoas assistindo uma palestra sua. Com certeza elas teriam outras histórias para contar e você só ouviu a história dessa senhora que foi curada do câncer. Nossa, muito legal. E essas histórias vão muito além, né? Eu tenho certeza que o senhor tem muita coisa para contar para a gente. Temos um ano aí de trabalho pela frente, eu acho. Mas olha só, me fala um pouquinho aí também. Eu sei que é muito difícil a gente executar um método, né? Em quanto tempo uma pessoa que executa do começo ao fim um método ou uma ideia que o senhor tem, em quanto tempo essa pessoa consegue obter os seus primeiros resultados? Eu diria, se você pensar nessa história que eu coloquei da senhora, foi tão motivador para mim e para ela, que ela colocou em prática, ou seja, ela levantou da cama e foi atrás de se tratar no dia seguinte. Existem métodos que podem demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano. E existem métodos que começam a te dar resultados no dia seguinte. O que eu vou procurar aqui é dar métodos para cada área. Como é que você administra pessoas? Como é que você cria um negócio? Como é que você propagandeia o seu negócio? Então, são vários métodos, todos contidos num único, que você vai usar aqueles métodos para cada problema que você tem e eles podem dar resultados no dia seguinte. Não quero vender nenhuma ilusão. Tem coisas que não vão dar resultado no dia seguinte, mas você vai dar o primeiro passo. Se você quiser seguir, sei lá, o caminho de Santiago de Compostela, se não me engano são 800 quilômetros, se você ficar pensando nos 800 quilômetros, você nem parte. Mas se você der um passo atrás do outro e planejar, em 20 dias você faz aquilo. Então, é isso que eu vou dizer. Ó, tem coisas que vão demorar 3 meses, tem coisas que vão demorar 6 meses, mas se você não começar, vai demorar a vida inteira e você não vai chegar em lugar nenhum. Se você não tirar a bunda da cadeira, né, não vai chegar em lugar nenhum. Perfeito, Rê. Então, dar para a pessoa como ela inicia o primeiro passo, onde ela vai chegar e os passos intermediários. E aí depende dela querer fazer. A minha função é motivar, desafiar, acompanhar e apoiar. É isso que eu vou fazer aqui. Quem vai executar o que a gente vai dizer é quem está do outro lado nos escutando, se quiser. Se não quiser, fica com a bunda na cadeira, fica gordinho. Praticamente você vai pegar na mão da pessoa. É certeza absoluta. Muito legal isso, né? Bom, me fala um pouquinho, então, de forma resumida, quais são os 3 pilares que sustentam tudo o que você ensina, tudo que pode sustentar aquilo que vai ser dito nesse podcast, por exemplo. Mente, corpo e alma. São os 3 pilares. O que é mente? É o planejamento que a gente vai fazer de tudo que a gente vai falar aqui. Ou seja, você quer fazer alguma coisa, tem que ter um planejamento. E planejamento não é um negócio sofisticado. Tem várias técnicas de planejar. Umas, por exemplo, são um canvas, uma tela onde você coloca stickerzinhos, como é que chama? Post-its que a gente coloca, tá? Em meia dúzia de quadradinhos. Você vai responder sempre as seguintes perguntas. O que, quanto, quando, onde, por quê. Enfim, isso a gente vai falar durante aqui, é o que eu chamo de 5W2H. Isso é o planejamento. Tem técnicas para planejar o lançamento de uma campanha. Todo mundo fala em marketing digital, em lançamento. Tem lá o 6 em 7, a fórmula de lançamento, tem outras fórmulas, tem o pastor, tem uma série de fórmulas. A gente vai usar algumas dessas fórmulas para você planejar, por exemplo, uma campanha de marketing. Para você planejar a abertura de uma empresa. São técnicas. Ok. Depois que você planeja, você tem que executar. A metáfora que eu uso para isso é o corpo. Toda empresa tem que ter mesa, cadeira, carteira. Aqui a gente tem microfone, tem computador. São os recursos que eu preciso. Então, quando eu falo de mente, corpo e alma, mente é a metáfora para o planejamento. Corpo é a metáfora para as coisas que a gente tem que ter. E alma é a metáfora para os relacionamentos que você mantém com a tua equipe. Então, se a mente significa planejar, o corpo significa os recursos, a alma significa os relacionamentos. Mente, planejamento sem corpo, não vai em lugar nenhum. Você não tem dinheiro para fazer, você não consegue pagar as contas, você tem que ter. Aí, como que eu consigo isso? Nós vamos ver. Corpo, você tem muitos recursos, mas não tem mente. Desculpa, é poloquice. Você desperdiça dinheiro pra caramba e não chega. Mas por que algumas empresas que têm mente e corpo não vão adiante? Porque as relações humanas estão deterioradas.
na empresa. Eu demorei 10 anos para entender isso. Eu achava que pensar maravilhosamente e reunir os recursos, a coisa fosse funcionar. Não, você tem que dar propósito para as pessoas. Você tem que valorizar as pessoas. Você tem que colocá-las dentro do projeto, fazer com que elas sintam que o projeto é delas. Elas têm que viver, têm que amar aquilo. Então é uma arte trabalhar com a alma. A maioria dos empresários se preocupa com mente e com corpo e não vê a importância da alma. Se você não tiver mente, não tiver corpo, mas tiver uma equipe engajada, pode ter certeza que elas vão pensar, vão te dar mente e vão reunir os recursos do corpo. O oposto nunca acontece. Então, em princípio, tudo que nós vamos fazer, nós vamos estar pensando nessa metáfora. Mente, corpo e alma. Planejamento, recursos e relacionamento. Eu fico imaginando que para o senhor, que é um engenheiro, é o que o senhor falou, você demorou muito tempo para o senhor descobrir isso, o senhor teve que estudar, inclusive até a psicologia, para entender o ser humano, porque para entender, e acho que até hoje tem um pouco de dificuldade, né? Porque entender o ser humano hoje em dia é muito difícil, ele muda o tempo todo, né? E tem que agir e estar com ele no dia a dia, aí trabalhando, entendendo todo esse processo é complicado. Então, você teve que estudar muito isso também, né? O comportamento humano. Eu vou me permitir discordar numa coisa de você. Realmente, eu fui estudar psicologia, sociologia, antropologia, história, para não cometer os mesmos erros que os outros já cometeram, marketing, administração, finanças, contabilidade, enfim, uma infinidade de coisas. Mas sabe o que eu aprendi depois de tudo isso? Aquilo que não muda. O ser humano. O ser humano tem carências, tem necessidades, tem desejos. Ele precisa ser amado, ele gosta de compartilhar, ele gosta de viver em sociedade. Então, quando você estuda tudo que você puder estudar e percebe que o ser humano, desde lá de trás, da Idade Média ou anterior até hoje, é o mesmo, com necessidades e desejos, você vai chegar na escala de necessidades de Maslow. Por exemplo, falar, pô, o cara não tem o básico, não tem as necessidades básicas satisfeitas, como é que ele vai pensar em outras? Se ele tem água, comida, alimentação, abrigo, as necessidades sociais são satisfeitas, aí ele começa a pensar em outras coisas. Então, na essência, o que você tem é que perceber que o ser humano quer as mesmas coisas. Ele pode procurar de modos diferentes, num clube, numa rede social, mas ele está procurando relacionamento, ele está procurando carinho, aconchego, acompanhamento, dividir suas dores, sonhar junto com outras pessoas. Aí é que está a essência de uma empresa, gente. É tão fácil, mas como já dizia o Einstein, o denominador comum dos gênios é encontrar o óbvio. Isso é o óbvio, mas tem gênios que vieram antes da gente que mostram isso pra gente. Quando isso você realiza, você fala, entendi como é que eu faço uma empresa. Eu vou destrinchar isso ao extremo nesses podcasts para as pessoas perceberem, pô, é mais fácil do que a gente está imaginando. Claro que você estuda e tem técnicas, tudo bem, mas a essência é essa que eu estou te dizendo. E eu penso também que, assim, você estuda, trabalha e você tem esse ser humano trabalhando com você aí no dia a dia, a hora que ele... E ele vai embora, né? Ele vai embora. Todo aquilo que você até ensinou para ele, ele vai embora e você tem que conquistar um outro ser humano, que é um outro funcionário, ensinar tudo para ele, entender ele também. Então, é um processo bem minucioso aí no dia a dia, né? E muito gostoso, sabe? Porque o importante não é a pessoa ter ido embora, é a pessoa seguir o caminho dela e você ter deixado alguma coisa na vida dela. Se você me perguntasse... o que você tem o que você ganhou nisso tudo? Claro, vida, conforto, todas essas coisas a gente busca e é digno, vindo do seu trabalho, você buscar. Mas o que eu mais ganho são pessoas que saíram daqui depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, voltam e falam, foi o melhor período da minha vida, foi ter trabalhado com vocês. Eu aprendi tanto, uso até hoje. Eu tenho dezenas de exemplos de pessoas que brigaram comigo e eu briguei com essas pessoas... no bom sentido, né? Sim, Aquela boa discussão de acho que é assim, a pessoa depois de um certo tempo fala como era bom. Aqui a gente trabalha com seres humanos e seres humanos que trabalham muito, mas que a gente sente que segunda-feira é um dia de felicidade e não de infelicidade para essas pessoas. Muito legal. Olha só, se você tivesse que resumir tudo o que o seu método, com as suas ideias proporcionam, em uma frase, qual que é a promessa que você faria? Realiza teu sonho. Seja qual for. Realiza o teu sonho.
você tem sonho de casar? Vou te dar um jeitão. Eu e Santo Antônio, tá? Pede uma ajuda para Santo Antônio, né? Pede uma ajuda para... Aliás, tem uma florzinha que eu tenho no meu jardim, que é a flor de Santo Antônio, eu não sabia. Depois que me mostraram que quando ela nasce com uma cabecinha e um véuzinho, sei lá, uma roupinha, quando você vira de ponta cabeça é a imagem de Santo Antônio. Eu não sabia daquilo. Essa eu não conheço. O Rod deve conhecer, nosso técnico aí, que ele deve conhecer. Você conhece, Rod? Conheci, é raro ainda. É raro? Então, depois eu vou ver se eu pego e trago uma, porque eu não estou mentindo, juro que eu estou falando a verdade. Então, se você tiver algum projeto na vida que você queira realizar, eu espero te dar as ferramentas para sair só da ideia, sair só do papel e realizar. É isso que eu quero que as pessoas façam. Realizem os seus sonhos. Ponham em prática as coisas que precisam para você atingir os resultados que você quer. A gente pode falar, então, que você é uma pessoa, que o senhor é uma pessoa que realiza sonhos? Eu pelo menos contribuo para as pessoas realizarem. Os meus eu vou atrás. Eu erro pra caramba. Eu me arrebento. Uma hora eu vou explicar a diferença entre jogador, empreendedor e empresário. Eu fui jogador, virei empreendedor e acho que hoje eu me considero empresário. Então, realizar sonhos é fundamental. Quem para de sonhar está morto em vida. Eu vou repetir essa. Quem para de sonhar está morto em vida. A morte do corpo vai acontecer para todos nós em algum dia, ok? Mas morrer em vida é muito pior do que isso, porque você não tem mais sonhos, não tem mais objetivos, não tem o que você queira fazer. Isso é a expressão máxima da depressão. Então, se você estiver deprimido, te juro, nós vamos ajudar você a sair dessa depressão, porque nós vamos ver que sonhos que você ainda quer realizar, ou se está deprimido, não está realizando, que sonhos que você pode realizar e te dar um passo a passo para realizar esses sonhos. E aí isso é vida, isso é sinônimo de vida. E eu quero ver as pessoas realizando sonhos. Se eu puder contribuir com isso, vai ser um prazer imenso para mim. Legal, legal. E, Namura, você falou muito das suas conquistas, né? Do passado, da época de franquias, contou as histórias pra gente. Se você aplicasse os métodos do passado, tudo que você fez antes, no passado, com a tecnologia de hoje, com o mundo que a gente tem hoje, você acha que você estaria rico? Rico em conhecimento, em conhecimento eu me considero, graças a Deus, beneficiado e eu diria que eu sou milionário, porque tive a oportunidade de ler muito e aprender com gente muito competente. Peter Drucker, Peter Senge, enfim, ficaria aqui horas falando desses aprendizados. Eu diria que a tecnologia que nós temos hoje acelera processos. O Albert, por exemplo, é uma ideia que eu sei que surgiu há 25, 30 anos atrás, mas não tinha tecnologia de comunicação tão fluida como nós temos hoje com a internet. Então, aquilo que era uma ideia de 30 anos atrás, hoje é muito mais fácil de você realizar e alavancar um negócio. Então, eu diria que a velocidade das coisas mudou, mas o princípio que faz as coisas darem certo, esse não mudou. Qual é um princípio que faz uma coisa dar certo? É você ter algo que você quer oferecer para alguém que resolva o problema desse alguém. E a pessoa ter o problema e ver que você consegue resolver. Isso é eterno. Tudo que existe no mundo foi para resolver um problema. Para que nego inventou a roda? Para resolver um problema de locomoção. Para que inventou o fogo? Para resolver um problema de proteção. Para que inventou a fala? Para resolver um problema de comunicação. Para que inventou a imprensa? Para resolver um problema de divulgação das suas ideias. Para que inventou o rádio? Também para difusão das ideias. Para que inventou a televisão? Para visualização de cenários. Para que inventou o computador? Para melhorar a informatização, desculpe. Para que inventou a internet? Para melhorar a interação. Para que inventou agora o metaverso? Para melhorar a imersão das pessoas, para as pessoas sentirem as coisas. Você percebe? Sempre teve algum tipo de problema, desde a roda do fogo, da escrita, da fala, até internet, computador e metaverso, que nós vamos tratar de todos esses assuntos. Então, esse princípio não muda, Renata. Se você tem alguma ideia, a primeira coisa que você tem que fazer para colocá-la em prática é ver se ela resolve o problema de alguém. Se não resolver, se você quiser fazer, chama isso de hobby, não chama de negócio que vai dar errado.
Então, nós vamos separar os teus desejos, os teus anseios, aquilo que você faz porque te dá um prazer imenso, por diletantismo, que é um hobby, você faz por prazer, daquilo que pode ser um negócio, que só será um negócio se você resolve o problema de alguém. Se não resolver, esquece que você vai falir. Se você tivesse que empreender hoje, do zero, com todo esse conhecimento, sem esse conhecimento, vamos lá, sem esse conhecimento que você tem hoje, como que você faria? Cara, primeira coisa... Dá uma dica, dá uma dica. Sem o conhecimento, vai buscar conhecimento. Cara, não faz isso. Eu já vi muita gente quebrar por falta de uma pequena informação. Eu vou te dar um exemplo. Você quer empreender, um conhecimento que você tem é o que os outros querem receber como um produto, um serviço seu. Ah, e como é que eu faço isso? Vai nas tuas redes sociais, faz 10 perguntas. Por que você está me seguindo? O que você quer na vida? Qual o problema que você quer resolver? Pergunta, conversa. Eu já falei que a comunicação foi inventada lá atrás para a gente dialogar. Eu quero saber o que está no seu cérebro. Ah, você quer ficar mais bonita? Ah, então eu vou te vender maquiagem. Você quer emagrecer? Então eu vou te vender alguma coisa de fitness. Você quer empreender? Eu vou te mostrar metodologias que te permitem empreender. A primeira coisa que você tem que saber é como o teu público-alvo pensa, o que ele deseja. E aí você vai ver se o que você tem para oferecer se encaixa no que ele deseja. Entendeu? Então, conhecimento, Renata, é fundamental para encurtar caminhos, minimizar erros e aumentar os resultados. Sem conhecimento, só no achismo, eu acho, eu vou fazer, porque fulano está fazendo, eu vou fazer. Você pode se arrebentar. E conhecimento não precisa do conhecimento do mundo, são poucas ferramentas. Eu vou fazer uma analogia. Se você fosse mecânico de um carro, você precisa de meia dúzia de ferramentas para fazer 80% dos serviços. Lei de Pareto, 80-20. Você não precisa de uma caixa com 100 ferramentas. Ah, mas eu não posso fazer todo o serviço. Não, alguns você não faz, porque você não tem ferramental. Mas com meia dúzia de ferramentas, você faz 80% do serviço e começa. É isso que eu quero dar. Meia dúzia de ideias que vão resolver 80% dos seus problemas. E aí você começa com segurança. Depois você quer ampliar, aí vão ter outras ferramentas mais sofisticadas. O que é um diagrama de Ishikawa? O que é, sei lá, um mapa de calor? Nossa, para que eu preciso disso? Não, você não precisa de nada disso. No começo você não precisa, porque eu não precisei. Mas você precisa, por exemplo, saber fazer marketing. E o que é marketing e o que é venda? Qual a diferença entre marketing e vendas? Nós vamos explicar. Então, eu vou dar as ferramentas de marketing, as ferramentas de vendas, para você começar a fazer marketing, venda, botar dinheiro, e aí eu contrato gente. Como é que você lida com essas pessoas? Como é que você faz para contratar as pessoas? Eu vou falar a regra dos 3 Cs. Caráter, competência e comprometimento. E aí você contrata, mesmo sem ter um departamento de RH, pessoas que possam te ajudar. Vão ser regrinhas muito simples para você começar a fazer com calma e segurança. Tá tendo resultado? Agora eu quero me aprofundar. Aí a gente vai aprofundar. Aí você vai ter Masterclass, aí você vai ter MBA, aí você vai ser PhD em administração, finanças, marketing. É por aí que vai. Isso é só um spoiler, né, do que vem por aí. Nossa senhora, vem muita coisa. E Namura, você teve sorte? Ô, perguntinha boa. Sim. Sim. É engraçado. Eu tive uma das empresas chamada DataPro, eu trabalhava feito um condenado, a gente chegou a ter 45 franquias. Quando eu trouxe a Future Kids para o Brasil, no primeiro dia que eu desci do avião e sentei com uma pessoa, a pessoa comprou 17 franquias. No lançamento foram mais 40. Em 3 meses eu tinha mais franqueados, mais negócios para abrir, 57, 60 por aí. Toquei em 10 anos de DataPro. E eu achava que eu era o cara. Não. E existe na vida sempre variáveis que você controla e variáveis que você não controla. Por exemplo, as que eu não controlava era uma demanda reprimida que tinha no mercado, porque os pais já estavam pensando, pô, colocar meu filho em inglês e colocar meu filho em computação é fundamental. Eu nem percebi isso. Quando eu apareci com uma solução que ninguém tinha, Oceano Azul, todo mundo comprou. E eu achei que eu era o rei da cocada. Eu não era o rei da cocada. As variáveis presentes no mercado naquele momento me facilitaram, coisas que não existiam antes. Então, isso é um golpe de sorte. Né? Mas essa é a sorte que vem de fora, mas tem a sorte que vem de dentro. A sorte que vem de dentro é o encontro da oportunidade com a competência. Oportunidade
Desculpe, competência você constrói com estudo, com trabalho e vai aumentando sua competência. E oportunidade as pessoas ficam esperando? Não, você constrói com network. Na medida que você se relaciona, as pessoas começam a descobrir que você tem aquela competência e elas fazem propostas para você. Quando você junta essa oportunidade que as pessoas que te conhecem te oferecem, mais a sua competência, você tem resultados. E alguém olha e fala, pô, esse cara teve sorte, hein? Então eu vou te ensinar a construir a sua sorte. Eu acho que é o Abraham Lincoln que fala essa frase. Não, não é dele essa frase. Enfim, me foge o autor. Você quer prever o futuro? Eu te dou um jeito fantástico de prever o futuro. Sabe qual é? Constrói ele. Eu quero ter alguma coisa o ano que vem, eu planejo o que eu tenho que fazer, eu quero emagrecer, eu quero perder 12 quilos, eu planejo isso, vou perder em 12 meses 1 quilo por mês, eu não entendo nada disso aí, mas enfim, estou dando um exemplo didático. Então, se eu quero aquele futuro de estar com o corpinho em dia, fitness lá pro verão, eu vou passar os próximos 6 meses fazendo coisa. Eu consigo prever o meu futuro porque eu construo o futuro que eu quero. E se você não constrói o futuro que você quer, você é obrigado a utilizar, a se submeter ao futuro que os outros constroem para você. Você tem que buscar a sua sorte, né? Sem dúvida. Isso é tudo, a gente tem que levantar da cadeira mesmo e ir lá. A regra básica, take your butt out of the chair and go ahead. Tira sua bunda da cadeira e vai em frente. E vai em frente, é isso Qual mesmo. que é a logomarca lá da Nike? Fazer um jabá aqui pra Nike. Just do it. Vai e faz. Vai e faz. Ah, mas não sei fazer? Vem com a gente que eu vou modestamente ensinar a fazer. E Namura, você tem medo? É possível fazer tudo isso sem medo? Não, eu tenho medo. Medo é biológico. Quem não tem medo, não sente medo, é louco. Pula de um avião sem o paraquedas. Anda de moto. Quer morrer, né? Quer morrer. Então, medo é biológico. Graças a Deus que nós temos medo, porque se eu não tivesse, eu botava a mão no fogo e falava, vai, que legal. Não estou com medo nenhum. Importante é você entender que o medo existe, sempre vai existir, e o que você faz? Acaba com o medo? Jamais. É biológico, você não consegue. Você sente coisas. Então, você enfrenta os seus medos. E qual é a melhor forma de enfrentar os medos? Com conhecimento, com alguém te ajudando, com você se expondo aos poucos a esses medos e eles vão diminuindo. Eu acho que eu já dei mais de, 2.000 palestras na minha vida, no Brasil, fora do Brasil, já viajei para a Europa inteira, enfim, palestras em outras línguas. Pergunta para mim se eu tenho medo quando eu vou dar uma palestra. Claro, os primeiros 3 minutos, aquele estresse positivo, aquela aceleração do coração tomam conta de mim. Mas eu falo, já fiz isso tantas vezes, vou fazer mais uma vez. Se der errado, eu peço desculpas. Se der certo, eu recebo aplausos. E começo. Passados 3 minutos, o medo desaparece. Um jogador de futebol, no final de uma Copa do Mundo, que vai cobrar um pênalti, você acha que ele está tranquilo como se ele estivesse tomando uma cervejinha na casa dele? Nossa Senhora, não quero nem imaginar como ele deve estar. Mas ele enfrenta o medo, vai lá e chuta a bola pro gol. E ele treinou, porque ele chutou tantas vezes a bola pro gol em pênaltis, que fica um pouco mais fácil. Não que ele deixe de ter o medo. Vai com medo mesmo. Se você esperar não ter medo para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada. Então o que nós vamos fazer é construir essa segurança que a pessoa precisa ter para fazer as coisas que ela tem que fazer, mesmo tendo medo. A diferença entre homens e crianças, qual que é? Homens, mulheres, né? Quando você é adulto, quando você é criança, criança faz o que quer. Adulto faz o que tem que ser feito. Você quer ser adulto e ter os ônus e os bônus da atividade empresarial? Eu vou te ensinar a enfrentar os seus medos. Muito legal isso, hein? E o que você mudaria no Namura hoje? Ah, o visual. Isso aí tá fácil. Quem vai me ver fora do podcast vai ver que daqui a pouco vai estar com o visual um pouco diferente, porque me encheram tanto o saco. Tem que arrumar barriguinha, tem que puxar camisinha, camisa, não camisinha, peraí, senão vai dar erro aqui. Então, eu dedicaria mais tempo às pessoas, cada vez mais, diminuir a intensidade de trabalho que eu tenho, que é muito grande, para equilibrar um pouco minha vida. Esse é um erro que eu cometo.
Eu acho que na vida você tem que se realizar materialmente, espiritualmente, amorosamente, profissionalmente, culturalmente, e isso tem um equilíbrio. De vez em quando você se dedica muito ao profissional e esquece o pessoal. Às vezes você fica só no pessoal e o profissional fica para trás. E lá na frente você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Eu melhoraria o equilíbrio das coisas que eu faço na minha vida. Estar mais perto de amigos, conversar um pouco mais com família, enfim, coisas desse tipo. Namorar mais, coisas desse tipo que são importantes, tá? E como que em 3 palavras, só 3 palavras, não é uma frase, não é uma palestra, em 3 palavras, como definir o Namura? Obstinado, alegre, curioso. Bem definido. Durante os episódios do podcast, a gente vai ver se a gente consegue enxergar, essas 3 características, essas 3 definições do Namura. Mas eu tenho uma última pergunta só para a gente encerrar esse bate-papo aí que está sendo super legal e eu tenho certeza que as pessoas aí, durante os próximos episódios aí do podcast, vão ter muito conhecimento. Olha só, você falou da plantinha que tem lá na sua casa, né? Se você não cuidar dessa plantinha, se você não cuidar desse jardim, ela vira mato, né? Ela vira mato, simplesmente vai crescendo aquele monte de mato lá. Como que você cuida do seu jardim, das empresas e da sua vida? Das empresas, eu tento empoderar as pessoas que estão comigo. Primeiro, contratar pessoas que têm essas 3 características: caráter ilibado, competência para fazer e comprometimento para querer fazer. Se eu tenho um corpo de pessoas que tem essas características, eu tenho 60%, 70% do caminho. Se falta algum conhecimento, então eu vou dar conhecimento para essas pessoas, vou pedir para que elas busquem. Ou seja, eu estou regando esse jardim para crescer uma planta frondosa. É isso que eu preciso fazer com essas pessoas. Na minha vida pessoal, essa é mais descuidada. Eu precisava fazer um pouco mais de academia, fico falando que não tenho tempo. Isso é uma mentira, tempo é prioridade. Eu estou priorizando certas coisas e deixando isso de lado. Por isso que eu falei, na minha vida pessoal, agora eu estou procurando equilibrar. Se eu vou conseguir, eu não sei, porque eu sou ser humano como todo mundo. Faço promessas para mim que eu não consigo cumprir. E depois eu dou desculpa. Eu tenho que tirar este vício de dar desculpa para mim mesmo. Não, eu tive muito o que fazer, hoje estava frio, não sei. Eu detesto isso, eu vou tratar desse assunto. Então eu preciso aplicar certos conceitos que eu falo para as pessoas fazerem e que na minha vida pessoal eu não faço. Eu estou em busca desse equilíbrio e cada vez que eu falar dessas coisas aqui, eu vou me não é comprometer, eu vou me forçar a praticar aquilo que eu estou falando. Então, nas empresas, o que eu faço é contribuir para o crescimento das pessoas, porque quando elas crescem, o retorno delas vem para elas mesmas e para a empresa. E na minha vida pessoal, é procurar o equilíbrio entre os diversos fatores que fazem uma vida feliz. Legal, Namura. Agora a gente vai encerrar de verdade. Eu queria que você desse um recadinho aí, que você falasse por que as pessoas precisam acompanhar o podcast O Cérebro do Namura, os próximos episódios, porque tem muita novidade, muita coisa legal. Inclusive, a gente vai ter uma pessoa muito bacana batendo papo com você aí nos próximos episódios, né? Olha, eu acho que se as pessoas quiserem realmente fazer algo pela sua vida, eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou influencer, mas eu acho que eu estou com uma vivacidade dentro de mim idêntica à que eu tinha aos 18 anos de idade. Eu vou falar uma coisa muito forte aqui. Dentro de mim, eu acho que eu posso mudar o mundo. E mudar o mundo é mudar o mundo das pessoas. Então, eu estou totalmente aberto para dividir tudo sem esconder absolutamente nada. Não vai ter segredinho aqui. Abrir tudo que eu já aprendi na vida e que me trouxe no patamar que eu tenho hoje e que eu acho que com uma parcela disso, com a aceleração que está no mundo hoje da internet, as pessoas podem multiplicar por 10, 20, 100, 200 os resultados que elas estão tendo. Então, eu estou com vontade de dividir isso. Na faixa de vida que eu estou, é isso que me dá prazer. Eu não estou buscando mais conquistar certas coisas.
Eu estou buscando fazer com que as pessoas conquistem os sonhos dela. E é isso que eu estou disposto a fazer. Se você estiver disposto a sonhar e realizar junto comigo, vem junto, que eu acho que vai ser... Os bate-papos que nós vamos ter vão ser, assim, agradabilíssimos. Pelo menos eu vou tentar fazer isso. Legal, Namura, muito obrigado. Vamos mudar o mundo juntos. Eu acho que as pessoas que vão te assistir vão entender um pouquinho desse processo. Estou na expectativa e acredito que as outras pessoas também estão. Estou trabalhando junto com você para que isso aconteça. Agradeço o carinho, agradeço as palavras e estar aqui no seu canal, falando com você, contando um pouquinho aí, fazendo com que você conte um pouquinho da sua história, é muito legal para mim, tá? Muito obrigada por essas horas. Horas não, acho que foi 1 hora de bate-papo, né? Por essa 1 hora de bate-papo aqui com você. Eu é que agradeço, muito obrigado. Eu queria agradecer você, Renata, Nick, Rod e toda uma equipe de 30 e poucas pessoas que estão se doando sem ganhar absolutamente nada por isso, porque está dando prazer participar disso. Acho que todos nós vamos crescer muito. Eu conto com a tua intermediação aqui e das pessoas que vão vir falar com a gente. Tem gente de muito conhecimento que vai estar aqui com a gente oferecendo ouro puro para as pessoas. E deve começar já na próxima semana. Em breve, em breve. Tá bem. Muito obrigado, Namura. Muito obrigada a todos vocês. Não percam, toda segunda-feira, 18h59, uma estreia de um episódio novo do Cérebro do Namura com Luiz Namura e Rafael Kiso. Não se esqueçam de ganhar cashback usando o aplicativo do Albert. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e baixe gratuitamente. Utilize o código de convite podcast e comece a ganhar já. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, gente!